Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Rosânia Câmpora. Estou aqui mais uma vez com vocês para falarmos dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, meditarmos um pouco nessa palavra, mas quero pedir que você deixe o seu like, que me ajude compartilhando essa mensagem, se inscrevendo no canal do YouTube, e assim podemos fazer com que essa palavra corra e possa encontrar um coração sedento, um coração com fome da palavra de Deus e ser saciada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Eu vou ler em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então vamos falar sobre esse assunto, consolação. Muitos anos atrás, talvez uns 20 anos, aconteceu algo muito tremendo na minha vida, e tudo tem a ver com esse versículo que eu acabei de ler. E pedindo uma palavra ao Senhor, Ele me dirigiu exatamente a essa palavra. Bom, aqui fala que é Deus quem nos consola, para que nós possamos consolar alguém que esteja passando por uma situação semelhante à nossa. Eu estava passando por uma situação muito difícil, estava com problemas na minha firma e uma situação financeira difícil, uma época difícil no Brasil, com aqueles planos que alguns sabem do que eu estou falando, planos de governo. E eu vinha passando com o meu carro, de repente uma mulher se jogou na frente do carro com um bebezinho. Ela se jogou na frente do carro, só deu tempo de eu frear, jogar o carro na calçada, larguei o carro ali e fui ver o que estava acontecendo. E aquela mulher estava em completo desespero. Ela chorava, e estava com uma criança no colo, a criança toda molhada. E aquela criança ali no choro, ela chorando e com mais uma outra criança, que era maiorzinha. E aquela mulher se jogou na frente do carro e eu fiquei naquele desespero. Foi uma situação que agradeci a Deus por não ter acontecido nada e ao mesmo tempo me questionando, e eu questionei ao Senhor. É sobre isso que eu quero falar. O que aconteceu? A minha situação estava tão difícil e eu estava com a diária para pagar uma costureira. Era tudo que eu tinha, era aquela diária. E aparece aquela mulher naquela situação toda e eu me perguntei, meu Deus, eu já não estou conseguindo nem resolver as minhas questões, o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo? E eu fiquei ali parada, a costureira estava me esperando em outro bairro e eu ali sem saber o que fazer. Eu não sabia, mas Deus sabia o que estava fazendo. Ele permitiu que o inimigo fizesse o que fez para aquela mulher naquele momento de desespero se jogar na frente do carro. E aí eu parei em frente ao edifício, e essa senhora que se jogou na frente do carro estava em frente ao edifício, um edifício pequeno de 4 andares. E eu lembro de ter olhado para cima e ter dito, por favor, me ajudem, me ajudem. Eu não sabia o que fazer, com uma criança chorando, a outra querendo sair e aquela mulher querendo se jogar. E ali eu comecei a falar de Deus para ela. E começou a criar um certo movimento. Nisso vem um outro carro e o carro para. E aquele carro foi e parou ali
e veio aquele senhor junto com a esposa e desceram algumas pessoas naquele prédio e aí nós começamos ali. Fazer o que acabamos de ler, ações de graças. Às vezes ficamos pensando que os nossos problemas são os maiores e Deus nos apresenta alguém com um problema infinitamente maior do que os nossos e diz para você assim: é você que vai consolar essa pessoa, porque eu já te consolei. Essa é a luz que brilha em nós, que nós não podemos permitir que essa luz se apague, que essa luz venha a arrefecer pelas situações da vida. E ali eu segurando aquela criança, a criança toda urinada e toda molhada e com frio, e começamos a pedir. Foi algo inédito, foi algo assim que o meu coração se alegrou. E dali nós começamos a juntar dinheiro. E aquela mulher disse: eu fui expulsa do barraco que eu moro porque eu não tenho condições de pagar, eu não sei o que fazer com as crianças. E ela foi contando a vida dela, e aquele senhor que parou pegou dinheiro também, e foi pegando o dinheiro dele, eu pegando o pouco que eu tinha, e assim nós fomos fazendo. Em resumo dessa situação, aquela senhora saiu dali com uma oração, com o coração consolado. Esse casal foi levá-los na casa deles e poder pagar o aluguel do quartinho que eles viviam. E dali aquela mulher teve comida, aquela mulher teve auxílio. E mais tarde aquela mulher também teve auxílio da igreja. Todos ajudaram a ela. E aí Deus me mostra esse versículo na vivência. Eu abro a Bíblia e vejo aquele versículo todo, porque veio na minha mente apenas uma parte. E eu quero compartilhar isso com você. Muitas pessoas acham que o dom de chegar e pregar é o único dom que existe. Mas existem tantos dons que a palavra de Deus diz que nós temos. Por exemplo, se hoje eu fosse tentar cantar, eu provavelmente deixaria todos assim assustados, ou talvez até fossem rir. Eu acredito mesmo que só o Senhor recebe a minha adoração quando diz respeito a louvor. E isso é que eu quero passar para você, que às vezes você insiste sem pedir ao Senhor que Ele mostre o dom que há em você. Naquele momento, eu fui para aquela mulher o brilho de Cristo. E através do que Deus fez na minha vida, eu pude chamar as outras pessoas: venham, me ajudem. E as pessoas pararam ali e nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance e até o que não estava. Porque aquele casal mudou a rota de onde eles estavam indo para também concretizar o que eles precisavam concretizar na vida daquela mulher com as criancinhas. O que eu quero dizer para você hoje: seja luz. Talvez você não seja um grande pregador, uma grande pregadora, não seja um grande cantor. Talvez você seja como eu, que na hora de cantar todo mundo faz assim, mas Deus tem um dom inefável que Ele deu para você. Peça a Ele que te mostre esse dom. Busque dentro da palavra, deixa o Senhor te usar. Seja como for. Pode não ser a mesma história que aconteceu comigo, mas nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Essa semana eu assisti a um vídeo que foi a coisa mais linda, mais comovente. Era ali um barbeiro, ele estava cortando o cabelo. Ele cortava o cabelo do cliente e você poderia olhar e dizer assim: ah, ele é um barbeiro, como é que o barbeiro pode usar o dom dele?
ele louvava com aquela voz maravilhosa que Deus deu para ele. E ele começou a louvar, louvar, louvar e adorar ao Senhor e cortar o cabelo do rapaz. Num dado momento, todo o salão se encheu da glória de Deus, através do barbeiro. E quando eu falo isso para você, eu estou apenas mostrando que não importa a profissão que você tenha, não importa, porque Deus vai te usar da maneira que Ele quiser. Essa é a questão. Então eu quero dizer para você que hoje acha que você não tem dom para nada. Eu lembro muito bem algo que me comove, o testemunho da minha mãe. A minha mãe, quando começava a falar de Deus, a minha mãe chorava, chorava, chorava e não parava. Ela se emocionava e a voz dela praticamente não saía. E ela sempre dizia, isso me incomoda muito porque eu quero falar, a minha voz não sai, eu fico com nó na garganta, só consigo chorar. E o culto terminava e a minha mãe pegava um montão de folhetos e ia para o cemitério. Ela não conseguia falar, estou com nó na garganta também. Mas a minha mãe não conseguia falar. Ela pegava o folheto e entregava silenciosamente para aquelas pessoas que haviam acabado de perder o seu ente querido. E ali estava ela sendo usada por Deus, não como um rouxinol com a voz mais linda, nem com um pregador super eloquente. Ela estava ali em silêncio. Ela não ficou limitada àquilo que acontecia com ela. Já que eu não posso falar, mas eu posso entregar um folheto. E assim a minha mãe fez, por toda a vida dela. Terminava o culto, a minha mãe ia para o cemitério. E aquilo para ela foi desenvolvendo de tal forma que ela começou a ganhar segurança e continuou fazendo isso. Esse é o conselho que eu dou para você. Busque os melhores dons, porque nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Não importa que membro do corpo você é, o menor ou o maior, o mais eloquente, o que chama mais atenção ou aquele que ninguém está vendo. Se Deus te deu um dom, até mesmo para você estar na igreja servindo como é o diaconato, faça isso como se para Deus o fizesse. Porque o nosso Deus diz que nem um copo d'água que nós damos para alguém no nome dele, nem isso será esquecido. Que essa palavra penetre fundo no teu coração. Talvez tenha alguém enlutado. Talvez esteja alguém agora precisando de uma palavra. Talvez esteja alguém tão próximo de você que só queira ouvir você falar. Ou talvez não, ela só queira falar. Seja um intercessor. Ore por todos aqueles que você conhece. Ore por aqueles que você deseja ardentemente que conheça a palavra. Ore pela nossa nação, para que a nossa nação se torne cada vez maior e mais forte, em nome de Jesus. Que nós possamos todos dizermos todo o tempo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para que possamos ter liberdade, seja numa praça, seja num cemitério, seja num lugar qualquer, onde haja alguém necessitando da palavra de Deus. Que você seja essa luz em meio às trevas da vida daqueles que não têm mais esperança. Que você seja essa luz, em nome de Jesus, para a glória de Deus.
Amém.